a todos que me ouvem, que me seguem, parentes, amigos, irmãos em Cristo, colegas. Desejo a paz, desejo que tenham uma vida tranquila, embora seja difícil nesses tempos que estamos vivendo. Eu tenho pensado muito sobre o ser humano, sobre suas ações, pensamentos, tenho discutido assim no bom sentido com alguns amigos, cristãos ou não, e colhido pensamentos, aquilo que flui das suas mentes, aquilo que eles pensam, como eles reagem diante das mais diversas situações. O que a gente percebe é unanimidade. Estejam no poder, estejam como ditadores, estejam como subalternos. A perspectiva da mente é sempre voltada para os prazeres da carne, para os prazeres efêmeros. E pensando em tudo isso, pensando nas guerras, aquilo que está acontecendo atualmente, ontem ainda ouvi uma notícia na Jovem Pan News, onde eles mostravam a brutalidade dos ataques, as mulheres sendo estupradas sem nenhuma piedade. É uma coisa assim, mais do que irracional. É apenas o afloramento daquilo que está no interior do homem. Então parece que em tempo de paz o homem ele não é tão violento. E aí eu me lembrei de uma advertência bíblica que está lá em Gálatas 5, né? Onde ele mostra, a partir do verso 19, ele mostra obras da carne e depois o fruto do Espírito. Então tem uma diferença. Obras da carne, o fruto do Espírito. O Espírito lá, o fruto do Espírito não é exatamente o Espírito do ser humano, mas o que o Espírito Santo de Deus provoca no ser humano, mudando das obras da carne para simplesmente uma repreensão destas obras. Então, o texto, nos 3 primeiros versículos, 19, 20 e 21, nos diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções e dissensões. Partidos, quer dizer, grupos, as invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Obra escrita por Deus, através do apóstolo Paulo, mas escrita por Deus. E aqui, por si só, eu já tenho um julgamento realizado para o dia do juízo final. Aqueles que vivem sob o comando destas coisas não herdarão o reino de Deus. Antes de iniciar a exposição sobre o texto e do que esse texto fala,
né? Quero afirmar, eu não tenho nenhum tipo de julgamento sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Se elas têm ou não uma religião, crença, ou se até mesmo não creem em Deus, pois creio e aceito que no sentido espiritual há um só Deus, o que é o juiz supremo. Sobre tudo e de todos ele é juiz. Somente ele, Deus, tem um julgamento justo, porque ele está livre destas obras da carne. O que faço aqui é expor minhas convicções, melhor dizendo, explicar o que o texto nos diz. E quando passamos para o verso 22, quando passarmos, melhor dizendo, para o verso 22, todos verão que eu mesmo me encontro na condição de pecador por não conseguir viver plenamente o que o texto nos ensina. A diferença é que eu tenho convicção da salvação, então quando eu pratico uma obra da carne, em seguida o Espírito de Deus me chama a atenção e me corrige, e aí me leva ao arrependimento. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele continua como se nada houvesse. O texto de Gálatas 5, ele faz um convite para servir a Cristo e deixar a lei de lado. Esta lei são os cerimoniais do Velho Testamento, ou que apontavam para a vinda de Cristo, ou cerimoniais de certas religiões, do esoterismo e tantas outras coisas. Com a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as leis cerimoniais deixam de existir, porque o Cordeiro eterno é sacrificado e não há mais sacrifícios a ser oferecidos a Deus. Desta forma, fica claro que se deve ater ao Velho Testamento somente na questão da lei espiritual e entender que ele é o fundamento para o Novo Testamento. Lá está profetizada a vinda de Cristo. Aqui, no Novo Testamento, se mostra o que Cristo veio realizar e proclamar. Ambos, Velho e Novo Testamento, né, se completam, fazem de toda a Bíblia uma única regra de fé e prática. As obras da carne são condenadas por quê? Elas fluem de dentro do indivíduo. Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quer dizer, elas fluem. Ela está no meu coração, no meu pensamento, e a carne gosta de se sobressair e ter o prazer que está encostado aqui dentro do ser humano. O eu é muito forte. O eu. O que a carne pratica são o afloramento dos pensamentos e desejos do coração colocados em prática. Ou muitas vezes são reprimidos. Porém, são reprimidos sem saírem do pensamento e do coração. Trazem para dentro da pessoa conflitos entre a prática ou não dos seus desejos. Não porque elas têm uma consciência espiritual da lei de Deus, do juízo final, da questão do novo céu e da nova terra, ou do sofrimento eterno. Não. Não é temor a Deus, mas pela
reprimenda da lei moral e muitas vezes para que não surja contra elas a própria personalidade, comentários em sua personalidade, comentários desagradáveis, ou mesmo alienação do meio em que vive. A razão que o texto começa expondo em primeiro lugar como obra da carne a prostituição não é simplesmente para as relações sexuais, ou seja, aquelas relações que são praticadas fora do casamento. O texto é muito mais profundo do que uma simples prática. Ele demonstra que as relações ilícitas estão no ambiente da mente. E quando se pratica apenas em pensamento, já pecou contra Deus. Portanto, a prostituição da mente, como um todo, é pecado contra Deus. Mas às vezes as pessoas gostam apenas de trazer isso para o lado da relação sexual ilícita. Não. A mente ela é poluída em vários setores da vida. Ideologia, sistema político, ego, né? Superego, como quer dizer, né? É aquilo que está no âmago do desejo, aquilo que coloca a pessoa no status maior. Logo em seguida, o texto fala da segunda obra da carne, que é a impureza. E isso liga imediatamente à prostituição. O significado é para toda espécie de imundície, pelos próprios pensamentos. Então eu tenho aqui o quê? Piadas pornográficas, chacotas, né? Poligamia, pornografia, em si todas as espécies de pensamento voltado para o mal, seja para que direção for a imundície mental. Se nós olharmos para essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, agora lá, a Rússia, Ucrânia, nós vemos ali o afloramento do desejo da carne. Ontem um Putin disse, né? Citou a Bíblia para justificar o massacre, porque ele quer tomar a Ucrânia para si. E o outro querendo defender a Ucrânia. Isso está envolvendo a ONU, significa todos os países. E aí eu começo a ter divergências de pensamentos. Isso é imundície mental. Querer o poder. A terceira obra da carne é lascívia, isto é, toda espécie de ato indecente contra Deus e pessoas. Tem a ver com a poligamia, a luxúria, a sensualidade e tudo aquilo que se deseja. São coisas que levam as pessoas para todo tipo de prazer. E aí, sem se importar com a moral e imoralidade. Tudo aquilo que ele, de certa forma, tem na mente e aprova, ou que às vezes até a mente reprova, porém no ato da prática é prazeroso e ele não consegue se libertar, porque ele vive para a carne e vive na carne. Veja o que eu disse, ele vive para a carne, para o prazer deste corpo, para a satisfação daquilo que está na sua mente, no seu coração. Então ele não consegue se libertar. Se vocês perceberem, né, o pecado, por exemplo, sexual, normalmente ele é praticado às escondidas. Hoje nós temos os motéis, aí por aí oferecendo, né? Temos
a prática destes prazeres quase que somente à noite, às escondidas. Não é à luz às claras. Se bem que isso já está chegando num ponto, essa iniquidade, que as pessoas perderam o senso moral e o respeito pelos seus próprios corpos. Vendem-se e compram corpos para relações ilícitas, e não só sexualmente falando, mas em todos os segmentos da sociedade. Compram eleitores, vendem eleitores, fazem associações com inimigos para poder chegarem ao status. Quer dizer, ela perdeu o respeito por si mesma. Então, obra da carne é o maior inimigo que o ser humano tem. Porque este inimigo o leva para o tormento eterno. Mas é interessante que quando a gente olha a palavra de Deus, ela não se dirige ao mundo. Ao mundo ela se dirige muito pouco. Ao mundo ela fala do juízo final e dá advertência contra o juízo final, para o dia do juízo final. Mas ela fala para a igreja. E o que é que a igreja atualmente está praticando? Praticamente todas as obras da carne. Por isso, a cada dia surge uma nova porta com a denominação Igreja de Cristo, Igreja da Libertação, Igreja Universal, Igreja Internacional, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Batista, Igreja de todo tipo. E o convite é um só, praticamente de quase todas as igrejas. Tem as exceções, é claro. Venha para Cristo e Ele te dará uma vida prazerosa na carne. Vai resolver os seus problemas. Vai satisfazer aquilo que está no seu coração, aquele desejo. Ora, não é essa a realidade do Evangelho. Estamos vendo aqui que ele nos chama para algo muito mais profundo. Ele está nos chamando para uma vida diferenciada, para uma vida não só de pensamento, de coisa que está no coração, mas de raciocínio pós-morte e de raciocínio para uma vida estabilizada, moral e espiritualmente sobre a face da terra. A minha pergunta, para encerrar esta primeira parte, porque teremos mais 2 vídeos falando da sequência do texto, é: onde está o teu pensamento? Aí está o teu tesouro. O tesouro, ele pode ser roubado ou danificado. Certo? O teu pensamento está num tesouro firme em Deus, viver segundo o que Ele nos ensina para vivermos espiritualmente, ou o teu tesouro está em satisfação da carne? No juízo final, você sentirá essa diferença. Pense nisso, medite. Deus te abençoe. Na sequência, falaremos no verso 20 e vamos ver as menções que ele fala aí das obras da carne. Até.